Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico e um tema muito interessante, que é a importância de Maria ou da Virgem Maria para nós cristãos. Maria, mãe de Jesus, acho difícil alguém não conhecê-la, não ter ouvido falar dela, principalmente no Brasil, onde a Igreja Católica, tem uma importância muito grande, mas a gente precisa ir para a origem, a gente precisa entender se o que é dito pela Igreja Católica sobre Maria, se isso é verdade ou não, à luz da Bíblia. Então, vamos lá. Uns 2000 anos atrás, um anjo apareceu para uma jovem judia, ainda virgem, e disse para ela que ela ficaria grávida e que ela daria à luz a um menino muito importante, que seria o Messias prometido. Essa jovem, inclusive, questionou, falou, como que eu vou ficar grávida se eu sou virgem, eu não tenho relação com homem nenhum? Alguns séculos antes, o profeta Isaías disse que isso aconteceria. E nós vemos o cumprimento dessa profecia nos evangelhos de Lucas e Mateus, onde eles contam essa história do anjo que apareceu para Maria e disse, você vai ficar grávida. E obviamente ela questionou, porque como eu já disse, ela afirmou, eu sou virgem, eu não tenho relações com um homem, então como que eu vou ficar grávida? Bom, o anjo explicou que o Espírito Santo cobriria Maria e ela ficaria grávida. Falando bem abertamente, o que aconteceu foi o seguinte, Jesus, como a gente sabe através da Bíblia, ele habitava no céu lá, ele, filho de Deus, estava lá ao lado de Deus, e ele foi transferido do céu para o ventre de Maria. Olha só que coisa espetacular. Jesus estava lá em toda a sua plenitude, em todo o seu poder, e Jesus foi transformado num espermatozoide. E então ele foi transferido milagrosamente para o útero de Maria, e ali ele se desenvolveu como um bebê normal. Então Maria ficou grávida e teve a sua gravidez ali normal, né? O bebê desenvolveu durante 9 meses e ela com certeza teve ali os seus desconfortos, teve ali os seus momentos de alegria também durante essa gravidez. Uma gravidez normal. A gente não pode esquecer que Jesus era o Filho de Deus, mas ali ele estava como humano, um bebezinho, e ele ia desenvolver naturalmente. Mas aí depois que Jesus nasce, Maria continuou virgem? Bom, obviamente, se Jesus nasceu num parto natural, o ímen foi rompido. Mas a gente vai falar, na verdade, de relações sexuais. Maria continuou virgem, ou seja, ela continuou sem ter relações sexuais com o seu marido, ou ela viveu normalmente como uma mulher normal e, obviamente, por estar casada com José, se ela teve ali as suas noites de núpcias e por aí vai. Sim, afinal de contas, a Bíblia diz que ela teve outros filhos. Então não tem como ela ter tido outros filhos se ela não teve relações sexuais. Afinal de contas, só Jesus nasceu de uma virgem, né? Outros filhos não. Ninguém na história da humanidade aconteceu isso, foi só Jesus. Então sim, os outros filhos de Maria, todos eles nasceram normais, relações sexuais normais e partos normais. Mas aí alguns chegam a dizer que a própria Maria também foi concebida virginalmente, ou seja, a mãe de Maria era virgem quando Maria surgiu no seu ventre. E que isso prova, inclusive, que Maria já era santa desde o seu nascimento, já era sem pecado desde o seu nascimento. Mas a Bíblia não fala disso em momento nenhum, muito pelo contrário. A própria Maria se reconhecia como pecadora. É só você analisar qual foi a oferta que ela fez depois que o seu bebê nasceu. Ela foi lá e fez uma oferta, e aquela oferta era oferta pelo pecado. Era uma oferta que era exigida na lei de Moisés para o pecado. Se Maria ofereceu esse sacrifício, ela se reconhecia como pecadora. E, obviamente, se Maria não tivesse pecado, a Bíblia com certeza falaria disso. Mas a Bíblia não fala, muito pelo contrário. A Bíblia deixa muito clara que a única pessoa sem pecado era Jesus. E a própria Nova Enciclopédia Católica diz o seguinte, que essa ideia de uma concepção virginal de Maria, ou seja, de que a mãe de Maria também era virgem, não está na Bíblia. Isso é uma doutrina da Igreja Católica. E aí, baseado nisso também, a gente chega a se questionar.
Será que eu devo adorar Maria? Bom, obviamente todo mundo dirá que não. Eu devo orar a Maria? Eu devo venerar Maria? Eu devo realmente dar uma importância a Maria que a Bíblia não ensina? Uma coisa que você pode se questionar é o seguinte: Maria, ela nunca teve um destaque especial, nem por Jesus, nem pelos seus discípulos, muito menos pela igreja primitiva. Maria era sim a mãe de Jesus, com certeza um exemplo de fé e de obediência. Maria, eu diria que foi uma das mulheres, ou talvez uma das pessoas mais corajosas e mais obedientes e com mais fé. Talvez não mais do que Abraão, mas imagina só, você ser uma menina judia, virgem, já estava com o seu casamento marcado, já tinha um compromisso de casamento, e um anjo aparece e diz: você vai ficar grávida. E ela, sendo virgem, ela entende qual é a importância daquilo e aceita. Numa sociedade que era extremamente machista, e sim, eu uso aspas porque machismo hoje também virou uma controvérsia, mas uma sociedade em que viria aquela menina grávida antes de estar casada, e as pessoas iam se perguntar, e ia haver muitos riscos, porque se ela tivesse engravidado antes de casar, isso era um crime. Se ela engravidou de outro estando casada, era adultério, era crime também. Então, ou seja, Maria realmente assumiu um risco muito grande, muito perigoso. Para uma menina, para uma mulher, uma jovem, isso foi extremamente perigoso. Então, sim, é um excelente exemplo e um grande exemplo de fé e obediência. Mas ela não teve destaque. Veja que Jesus não deu destaque para a sua própria mãe. Muito pelo contrário, existe um momento em que Jesus diz que a sua própria mãe não acreditava nele, ou seja, na missão que ele tinha. Maria é citada nos evangelhos, é citada uma vez no livro de Atos, mas não é mais citada em nenhum dos outros 22 livros do chamado Novo Testamento. Então, Maria não era importante para a igreja. Maria não era uma líder. Maria não era uma conselheira. Maria não era uma advogada. Maria não era ninguém. Ela era mais um irmão. Ela era mais uma pessoa da igreja. Ela era mais uma seguidora de Cristo. Ela era mais uma cristã. Era uma pessoa normal. Ela não foi colocada ali em ponto de igualdade nem com Jesus, nem com os apóstolos, nem com os líderes da igreja. Não. Todos ali com certeza a respeitavam porque sabiam, essa aí é a mãe de Jesus. Mas acaba aí a sua importância. E aí fica esse questionamento. Será que a importância que alguns dão para Maria hoje não é exagerado? Sim, eu reconheço a sua importância, eu reconheço quem é Maria. Com certeza, se eu a visse hoje, se eu me encontrasse com ela, eu imaginaria tudo que ela passou, tudo que ela enfrentou para aceitar aquela gravidez e também ver o que aconteceu com Jesus, com seu filho. Mas é como eu digo, a sua importância acabou aí, entendeu? Maria, como todo outro ser humano, precisava crer em Jesus, precisava se arrepender dos seus pecados, precisava crer em Jesus para ser salva. E sim, Maria não está viva, Maria não pode ouvir as nossas orações, Maria não é uma advogada, Maria não está lá com Deus e Maria não pode interceder por nós. Muita coisa que se acreditam a Maria, na verdade é papel de Jesus. Então é isso. Deixe o seu comentário, diga o que você acha, se você concorda ou não. Se inscreva nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo.